Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós veremos as noções de probabilidade. O estudo de probabilidade, ele é extenso, então nós veremos aqui hoje apenas uma introdução a esse tema. No ensino médio, ele será um pouco mais aprofundado, tá? Para a gente começar a entender a probabilidade, então, nós vamos pegar um exemplo bem simples. Olha só. Em uma urna há 10 bolas coloridas, sendo 3 bolas vermelhas, 2 bolas azuis, uma bola amarela e 4 bolas brancas. Se sortearmos ao acaso uma bola dessa urna, qual a probabilidade de ser uma bola vermelha? Então a situação é essa: eu tenho uma urna, uma caixa, e nessa caixa tem 10 bolas no total, tá? Dessas 10 bolas, eu tenho que 3 são vermelhas, 2 são azuis, uma é amarela e 4 são brancas, tá? Eu quero sortear uma bola dessa urna e eu quero saber qual é a probabilidade de ser uma bola vermelha, certo? Para a gente calcular a probabilidade de um evento acontecer, nós usamos a razão entre o número de casos favoráveis ao evento e o número de casos possíveis, nessa ordem, tá? Então, o que é o evento? O evento é sortear uma bola vermelha, tá? Sortear uma bola qualquer é o experimento. Sortear uma bola vermelha é o evento que eu procuro, tá certo? Então, para calcular a probabilidade, vai ser assim: probabilidade, número de casos favoráveis, sobre número de casos possíveis. No caso do problema, quem são os meus casos favoráveis? Bom, eu quero que a bola seja vermelha, certo? Então, vai ser o número de bolas vermelhas da urna. No caso do problema, 3. Sobre o total de bolas na urna, que é o número de casos possíveis, é o total de bolas que eu tenho lá para serem retiradas. Então, o total de bolas na urna, 10. Então, a minha probabilidade aqui de sortear uma bola vermelha vai ser de 3 em 10, porque eu tenho 3 bolas vermelhas de um total de 10 bolas dentro da urna, dentro da caixa, tá? Outra coisa que a gente precisa ver aqui, antes de fechar, é que tem uma nomenclatura própria da probabilidade, tá certo? Que nomenclatura é essa que a gente vai entender aqui? A primeira é o espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento. Então, o meu experimento é tirar uma bola de dentro da urna. Qual é o conjunto de todos os resultados possíveis? É o número total de bolas na urna. Então, esse daqui é meu espaço amostral, certo? O número total de bolas na urna. O que mais eu tenho? Eu tenho o evento. Evento é qualquer conjunto de resultados possíveis de um experimento aleatório. No caso, meu experimento aleatório aí é sortear uma bola, tá? E o evento é que seja uma bola vermelha. Então, aqui eu tenho meu evento, que é o número de bolas vermelhas que tem lá na urna, tá? E a probabilidade? A probabilidade é a medida da chance de ocorrer um evento, é o cálculo que eu vou fazer. Todo esse resultado aqui, ó, de 3 em 10 é a minha probabilidade, tá? Então, espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis, evento é qualquer conjunto de resultado desse experimento que eu estiver fazendo, e a probabilidade é o resultado do cálculo do evento ocorrer, tá certo? Nós temos que quando calculamos uma probabilidade, algumas características podem ser notadas, tá certo? A primeira é que, ao calcular uma probabilidade de um evento acontecer, o resultado sempre será um número racional que vai de 0 até 1. Ele vai ser no mínimo 0, no máximo 1. Nunca vai ser um número negativo, nunca vai ser um número maior do que 1, tá? Por quê? 0 é o evento impossível, é aquele evento que não tem como acontecer de jeito nenhum. Por exemplo, aí no exercício que nós estávamos fazendo, se eu perguntasse qual é a chance de eu sortear uma bola verde, não tem bola verde na minha urna, né? Então, a probabilidade de sair uma bola verde é 0, é impossível, certo?
E também temos que a probabilidade de um evento igual a 1 é o chamado de evento certo, é de 100% de ocorrer, tá? Eu posso falar que a probabilidade é 1 ou 100%, daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho sobre a porcentagem. Mas como seria um evento certo nesse caso? Eu pergunto, qual é a chance de eu sortear uma bola que não seja preta? Bom, nenhuma bola na urna é preta, então a chance é de 100% de não sair uma bola preta, certo? E nós temos também que a soma das probabilidades de todos os eventos desse espaço amostral vai somar igual a 1 ou igual a 100%. Então, se eu pegar todas as possibilidades de evento que tem nesse experimento e somar todas as probabilidades, o resultado será sempre igual a 1 ou 100%. Visto então que o resultado de uma probabilidade vai variar de 0 até 1, e tá tranquilo, certo? Mas nós podemos escrever essas probabilidades na forma de porcentagem, porque é muito comum usarmos a porcentagem. A chance de ocorrer determinado evento é de tantos por cento. A chance de chover amanhã é de 2%. E ela está presente em todo canto, então nós precisamos saber trabalhar com ela, tá? No exemplo que a gente calculou, nós tínhamos lá que a probabilidade era de 3 em 10, certo? Essa era a probabilidade que a gente tinha calculado lá de sair uma bola vermelha, tá? Só que como é que eu posso escrever essa probabilidade de 3 em 10? Bom, 3 sobre 10, nós falamos 3 décimos. Pode ser escrito na forma de fração ou na forma decimal. Eu vou ver aqui com vocês duas formas de transformar a probabilidade, seja em fração, seja em decimal, em porcentagem, tá? Então, a primeira, quando está na forma de fração, o que nós podemos fazer? Bom, o que é porcentagem? Porcentagem é porcento, é para cada 100, certo? Aquele símbolo de porcentagem quer dizer sobre 100. Então, eu vou reescrever a minha fração em uma fração equivalente de denominador 100, ou seja, o denominador 10, eu preciso que ele se transforme em denominador 100. Mas como é que isso vai acontecer? Bom, para frações equivalentes, nós podemos usar multiplicações ou divisões. Para o 10 se transformar em 100, eu multiplico por 10. Mas se eu multipliquei o denominador da fração por 10, eu também vou ter que multiplicar o numerador da minha fração por 10. E 3 vezes 10 é igual a 30. Então, 3 décimos é a mesma coisa que 30 centésimos. E 30 centésimos, esse sobre 100 que está aqui, ó, eu tiro o traço da fração e o 100, e no lugar dele eu escrevo o símbolo de porcentagem. Então, isso aqui é a mesma coisa que 30%, certo? É assim que eu transformo, então, a minha fração em porcentagem. E como eu faço para transformar o número decimal em porcentagem? Porque com fração, ok. Mas dependendo do denominador que aparecer, a gente vai acabar efetuando a divisão, certo? E vai ter lá o número decimal. E o número decimal eu quero transformar em fração. Bom, que fração é essa? É a fração de denominador 100, não é? Então, é só lembrar do porcento por 100. O que eu vou fazer? O 100 não tem 2 zeros, certo? Eu vou fazer, então, a minha vírgula andar 2 casas para a direita, certo? Então, esse zero vai perder a função, vai ficar o 3. Nesse espacinho vazio, nós vamos acrescentar o 0. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? E a vírgula veio 2 casas para a direita e ficou após esse 0. Como não vai ter mais nada depois dela, eu não preciso pôr a vírgula. Se ficasse mais algum número para cá, eu colocaria a vírgula e o número restante, tá? Feito isso, andei com a minha vírgula 2 casas para a direita, coloco o símbolo da porcentagem ali. Pronto, transformei a minha fração e transformei o meu número decimal para porcentagem. Então, 3 décimos, ou 0,3, né, é a mesma coisa que 30%. Vamos ver agora outro exemplo envolvendo probabilidade, tá? Nesse exemplo, ele diz assim,
num experimento de lançamento de uma moeda honesta é aquela moeda balanceada, que tem a mesma chance de sair cara ou coroa, tá? Então, num experimento de lançamento de uma moeda honesta, vamos lançá-la ao ar 3 vezes e anotar os resultados obtidos. Qual a probabilidade de saírem exatamente 2 caras? Então, eu tenho uma moeda, eu vou lançá-la ao ar 3 vezes, lanço, olho o resultado, anoto. Lanço de novo, olho o resultado e anoto. Lanço a terceira vez, olho o resultado e anoto. Eu quero saber no final qual é a chance de saírem 2 caras exatamente, tá? Nesse problema, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou organizar as informações que eu tenho, tá? Primeira coisa, eu vou denotar com a letra K, quando for cara, com a letra C, quando for coroa. São as 2 letras que eu escolhi, não precisa ser sempre essas 2, tá? E aí eu vou montar aqui meu espaço amostral. Eu não consigo pensar de cabeça direto no meu espaço amostral, no caso desse. Então, é importante que eu anote para não me perder, para não errar, tá? Então, eu anotei aqui, ó, a primeira trinca de resultados que eu tenho. Eu coloquei K, 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 ou seja, cara, cara, cara. Qual é a outra possibilidade? Cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. Cara, coroa, coroa. Depois, coroa, coroa, coroa. Coroa, coroa, cara. Coroa, cara, coroa. E coroa, cara, cara. Aqui estão os 8 resultados possíveis de quando eu lanço uma moeda ao ar, tá? 3 vezes. O que eu vou fazer aí então? Primeira coisa, eu vou achar o meu evento favorável. Eu vou localizar aqui no meu espaço amostral qual é o meu evento favorável. O que é favorável para mim? Que saia exatamente 2 caras. Eu tenho isso no caso de cara, cara e coroa, que está aqui, ou quando for cara, coroa e cara, que está aqui, ou coroa, cara e cara, que está aqui no final, tá? Já marquei então aí que eu tenho as possibilidades de resultado. 8 resultados no meu espaço amostral, certo? E eu tenho 3 resultados aqui no meu evento favorável, no evento que eu quero que aconteça, tá certo? Então, vamos lá. Vamos calcular aí. O que eu sei? Probabilidade, número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Quantos são os casos favoráveis? Quantos são os resultados favoráveis a mim? São 3, certo? Então, aqui, 3. Quantos são os casos possíveis? São os casos do meu espaço amostral, que nós já montamos e já contamos que são 8. Eu poderia deixar aqui, chance, então, de 3 em 8, 3 oitavos, tá? Mas eu quero melhorar isso daí. Eu quero escrever isso na forma de decimal e depois na forma de porcentagem. Sabemos que toda fração é uma divisão, certo? A fração é uma representação da divisão, então nós vamos fazer 3 dividido por 8. Ao fazer 3 dividido por 8, nós vamos obter o seguinte resultado: 0,375. Então, eu já tenho o resultado em fração, já tenho o resultado em decimal. Mas eu quero o meu resultado em porcentagem. Eu quero a probabilidade em porcentagem. Lembra que nós vimos agora há pouco? Para transformar um número decimal em porcentagem, nós pegamos a vírgula e andamos com ela 2 casas para a direita. Então, o 0,375 vai ser agora 37,5%. Então, a chance de sair exatamente 2 caras nesse experimento é de 37,5%, certo? Mais um exemplo, então, para a gente poder fechar esse vídeo de hoje. Em uma turma de 8º ano com 40 alunos, sabe-se que a probabilidade de um aluno gostar de matemática é de 30%. Quantos alunos gostam de matemática nessa turma? Agora, vejam a situação. Ele me deu a probabilidade e quer saber o número de alunos.
tá? Ele mudou um pouquinho a situação. Eu tenho o total de alunos da turma, que são 40, e tenho a chance de um aluno dessa turma gostar de matemática, que é de 30%. Eu quero saber quantos alunos dessa turma que gostam de matemática, tá? É como se eu quisesse descobrir aí qual que é o número de casos favoráveis, tá? Ele me deu a probabilidade, ele me deu o número de casos possíveis, eu quero saber o número de casos favoráveis aí, tá certo? Então, nós podemos começar assim, ó. Nós sabemos que 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100, né? O símbolo da porcentagem significa sobre 100, certo? Temos várias maneiras de calcular aqui esse valor que a gente procura, tá? Eu vou usar um método que eu escolhi aqui para hoje, que é a proporção, tá? É uma forma da gente resolver essa situação usando proporção. O que é proporção? É uma igualdade de duas razões. Então, eu vou usar o seguinte, eu sei que 30%, 30 sobre 100, é a mesma coisa que o quê? Que x sobre 40. Como assim? Como é que eu sei disso? Bom, se na turma tivesse 100 alunos, tá? Eu saberia então que 30 alunos desses 100 gostam de matemática, por causa dos 30% que me foi dado. Mas o total de alunos não é 100, o total de alunos é 40. Então, eu quero saber qual que é o valor de x que isso aí vai dar certo, tá certo? Ok? Então, ó, x é o número de alunos que gostam de matemática, certo? E o que é o 40? 40 é o total de alunos da turma, certo? Então, eu igualei essas duas razões, a razão que ele me deu com a razão que eu preciso, né? Coloquei x, poderia ter escolhido qualquer outra letra, mas eu vou usar a letra x aí. O que nós usamos nesse tipo de problema, nesse tipo de situação para resolver, né? Nós usamos a famosa multiplicação em cruz, certo? Numa proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A gente chama no dia a dia de multiplicação em cruz, certo? Então, eu vou começar aqui com o 100, ó. 100 vezes x é igual a 30 vezes 40, certo? Então, eu tenho 100x igual 30 vezes 40, vai dar aqui 1.200. O 100 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo, vai ficar x igual a 1.200 sobre 100, certo? Então, x, aqui eu posso simplificar a fração, né? Corto um zero de cima com um zero de baixo, um zero de cima com um zero de baixo. Então, quer dizer que x é igual a 12. Ou seja, eu tenho aqui nessa turma de 8º ano, 12 alunos gostam de matemática. Ok? Tá aí. Tá? Essa foi uma breve ideia do cálculo de probabilidades. No futuro, esse assunto vai ser estudado novamente, com mais detalhes, tá certo? Mas por enquanto, nós vamos ficar aqui com essa parte básica. Espero que eu tenha ajudado vocês. Bom estudo e até semana que vem.